Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego agora com a edição 152 do Quarta Categoria, a casa da Série D do Campeonato Brasileiro no mundo dos podcasts e desde 2024 também no canal Nosso Futebol. E eu já começo essa edição pedindo para que você que nos acompanha, que siga a gente no @pcategoria, seja no Instagram ou no X, que é o antigo Twitter, que a gente está sempre trazendo conteúdo por lá. Compartilhe os nossos episódios que estão nos tocadores de podcasts, deixe seu like se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal do Quarta Categoria para sempre receber o alerta quando tiver episódio novo. E claro, para você que está assistindo pelo Nosso Futebol, avisa para todo mundo que a gente está disponível também na Claro TV, na Sky. Manda aquela fotinha, marca o @ do Nosso Futebol também nas redes sociais, que a gente vai ficar muito feliz com isso. E foi passada aí agora metade, né, da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Times como Asa, Santa Cruz, Aparecidense e também o Manauara vão voando aí, vão disparando em suas chaves. Mas não sou eu que vou falar disso sozinho. Estão de volta comigo os meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos, que na semana passada estiveram no departamento médico, mas hoje estão com todo o gás para falar aí sobre a metade da primeira fase da nossa querida Série D. Muita satisfação, meus amigos, em tê-los de volta por aqui. Saudações, Ellison, Marcos. Um prazer estar de volta, né? Tive um probleminha aí, mas estou de volta aí para falar sobre a Série D. Nessa rodada, né, que é espelhada, digamos, né, essa dupla rodada de jogos, de mesmos jogos, né, fora em casa, né, os times vão inverter os mandos aí. É a rodada mais interessante, né, dessa Série D, né, porque tem esses confrontos seguidos, né. Então, vamos falar sobre esse primeiro turno que acabou agora nessa rodada. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe e a todos a vocês que acompanham o podcast Quarta Categoria, seja na Podosfera ou no canal Nosso Futebol. E o que é interessante nessa rodada esperada é que confrontos que são de 6 pontos, né, acabam virando confrontos de 12 pontos, né, porque tivemos alguns confrontos diretos nessa sétima rodada e, consequentemente, teremos na oitava rodada com a virada do turno. Então, alguns duelos decisivos já nessa nova etapa da primeira fase. Pois é, estamos na metade, mas muita coisa interessante acontecendo e a gente começa a falar delas rapidinho, logo daqui a pouco, depois da nossa vinheta. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. É isso aí, chegamos agora de vez com essa edição 152 do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts. E como a gente já comentou, né, passamos aí da metade da primeira fase, 64 clubes em campo, muita coisa sendo disputada, apenas o Humaitá ainda não conseguiu pontuar, tem dois times invictos ainda, né, que são... tem dois times que estão bem disparados em seus grupos, né, que dividem a melhor campanha, o Asa de Arapiraca, seguido pelo Santa Cruz, que o Asa fica melhor nos critérios de desempate, porque o Asa é goleada atrás de goleada também, né? Impressionante o que vai fazer no time de Arapiraca nesses primeiros jogos. E os 4 times que eu citei lá na abertura, né? Asa, Santa Cruz, Aparecidense e Manauara parece que estão realmente vivendo em outro patamar com relação às outras equipes, não só de suas chaves, né? Mas que estão jogando a Série D do Campeonato Brasileiro. Não sei se dá para apontar essas como as 4 favoritas ao acesso nesse momento, passada a metade aí dessa primeira fase da Série D até esse momento. Mas vamos começar nosso giro pelos grupos, né? Começando pelo grupo A1, que teve o Manaus vencendo o Independência por 1-0. Tunaluso fez 3-0 no Gás. 3-0 também foi o placar do Manauara contra o Trem. O Manauara venceu fora de casa. E o Humaitá segue seu calvário, né? Perdeu para o Águia de Marabá por 3-1 em casa e segue sem pontuar na competição. E aí, nesse grupo A1, a gente tem na classificação, o Manauara com 15 pontos, a Tunaluso com 14 em segundo. O Manaus entrou no G4, tem 12, e também 12 o Águia de Marabá, que fecha a zona de classificação. Depois vem o Independência com 11 pontos, ainda na briga. Logo abaixo vem o Trem com 8. O Gás e o Humaitá vão contando regressivamente o tempo que precisam para
deixar de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai ter uma atenção especial para essa vitória da Tunaluso sobre o Gás por 3-0, porque a gente teve nessa partida o golaço da rodada. Opa! Com assistência do Ronald, que vai comendo a bola, o Jamie fez esse golaço. E o golaço vira mais por conta da assistência, realmente. Essa jogada do Ronald foi sensacional, mas a finalização de letra ali, de calcanhar do Jamie, fez com que tudo ficasse mais bonito, Felipe. E aí a Tunaluso venceu por 3-0 e assume aí a vice-liderança desse grupo A1. Essa dupla, junto com o Feijão e o Alex Silva, né? O quarteto ofensivo da Tunaluso, muito forte, né? Mais um jogo muito bom deles. O Ronald fez um gol, o Jaime fez 2, né? Deu essa vitória para a Tunaluso. Tunaluso que chega a 4 jogos de vencibilidade e é muito forte no Souza, né? O estádio do clube, né? São 3 jogos e 3 vitórias, mais essa agora para cima do Gás. A Tuna, né, conseguiu aí continua com a vantagem de 3 pontos, né? Não consegue se distanciar do quinto colocado, que é o Independência, mas mantém ali, se mantém firme e sólido nesse G4, né? Como se tem, né? Esse quarteto ofensivo é o que chama a atenção da Tunaluso, porque eles praticamente participam de todos os gols, participaram de todos os gols da equipe nessa Série D, né? E com eles aqui vai ser mais neles que confia muito a equipe para continuar bem, né? Fazer como se tem, né? Esses placares elásticos em casa que vem fazendo são bem importantes para a segunda fase, né? Tá certo que não jogaria primeiro jogo em casa se terminasse segundo, mas é um ponto muito forte da equipe que se permanecer que é muito importante permanecer no mata-mata, já que me parece que o Tunaluso encaminha bem essa vaga, apesar dessa briga com Independência ali, não só o Tunaluso, né, mas o Águia e o Manaus também tem essa briga, mas de fato, né, o Ronald, o Jamie, o Feijão e o Alex Silva dominam esse quarteto de ataque da equipe e fazem grandes jogos aí, mais um agora. O Gás não teve muita chance, teve alguma chance, mas a Tunaluso foi bem melhor do que os roraimenses, conseguiu fazer 3-0 bem merecido. No momento, na tabela, Tunaluso está mais próxima do Manauara do que dos outros 3 times, né? Coisa assim de 2, 3 pontos de diferença em relação a Manaus, área de Marabá e Independência, enquanto a distância para o Manauara é de apenas 1 ponto, né? Mas não dá para negar que ainda que a Tuna acho que está mais nesse. Acho que no final das contas, o Manauara é a equipe que vai brigar por essa ponta, né? E dos outros 4 que estão na briga, acho que a Tuna é a que mais se aproxima mesmo de ser essa equipe, descolar do bolo de quem pode ficar de fora, né, da próxima fase. O time da Tuna, inclusive jogando em casa, tem um poderio ofensivo muito grande, né? E aí talvez a gente possa questionar um pouco da qualidade das equipes que enfrentou, por enquanto jogando em seus domínios, né? Mas é inegável que a Tuna vem fazendo uma campanha muito boa dentro de casa e também na competição como um todo. E eu queria destacar também um desses confrontos que eu até brinquei, que é de 12 pontos, né? Que tivemos aí Manaus e Independência. Manaus bateu a equipe acriana por 1-0 com gol de Dedé. Foi até um lance esquisito, né? Porque a bola foi cruzada na área, teve uma casquinha que aí ficou a dúvida se a bola veio do zagueiro do Independência ou do atacante do Manaus. O fato é que parecia até que o Dedé estava um pouco à frente da linha de defesa do Independência, mas aí talvez se a bola veio do zagueiro do Independência de fato, né, revi o lance, não consegui chegar à conclusão, o lance é válido, mas de qualquer forma acho que o Manaus foi melhor no jogo, fez até que com um gol cedo, né, por volta dos 15 minutos do primeiro tempo, fez com que o Independência tivesse que sair da sua zona de conforto, né? E o Manaus criou chances até para poder vencer a partida com um pouco mais de tranquilidade, né? E foi um resultado fundamental, né? Porque como eu falei, é um confronto direto, né? E joga a responsabilidade para a equipe acriana que saiu do G4, né? Então vai para o próximo jogo jogando a pressão para o adversário. Então é importante ver como essa configuração da tabela pode mexer
com certos confrontos, né? E Manaus e Independência tem essa particularidade já para a próxima partida no Acre. Já uma decisão na 8ª rodada, né, nesse começo de retorno, ou a tabela espelhada com relação ao que foi nessas 7 primeiras fases. No grupo A2, o Iguatu venceu o Maranhão por 1-0, Maranhão que foi campeão estadual, mas vem muito mal na Série D. O Sampaio Corrêa abriu 2-0 no Altos e acabou sofrendo um empate, a partida acabou empatada por 2-2. Imperatriz e Maracanã ficaram no 0-0, Parnaíba venceu o Tocantinópolis pelo placar de 1-0. E aí na classificação a gente tem o Altos com 13 pontos na liderança, depois vem Imperatriz com 12, Iguatu com 10, Sampaio Corrêa com 9. Fora da zona de classificação, Parnaíba com 8, Maranhão com 7, Tocantinópolis com 7 e o Maracanã, que surpreendeu muita gente aí na Copa do Brasil, chegando na 3ª fase, fazendo um jogo, não vou dizer que jogo duro, mas um jogo épico contra o Inter, com o goleiro pegando 2 pênaltis, mais um pênalti desperdiçado do jogo da volta, pênalti defendido no jogo da ida, mas na Série D o Maracanã vai mal, vai na lanterna aí desse grupo A2. E, Marcos, a gente vai falar sobre essa partida justamente do Sampaio Corrêa contra o Altos, e aí foi justamente o que chamou a atenção, foi a recuperação do Jacaré, né, que saiu atrás do placar com o Sampaio marcando com o Bal e com o Eric Carral, mas Alberti e Esquerdinha, mesmo fora de casa, conseguiram buscar empate aí para a equipe piauiense. Num grupo que é bastante equilibrado, né? Em alguns pontos fica aquela impressão de que é um pouco nivelado por baixo, até pela pouca quantidade de vitórias das equipes, né? Você vê que o Altos é o único líder que não chegou a 4 vitórias na competição, né? Todos estão ali com 3 ou menos. Né? E num grupo tão equilibrado assim, o fato de você não perder já é um grande alento. O Altos consegue terminar esse primeiro turno sem nenhuma derrota, 3 vitórias e 4 empates na liderança da chave, né? É uma das poucas equipes invictas ainda na competição, né? E vem mostrando um poder de reação muito alto em confrontos tão pesados como esse, que é enfrentar um Sampaio Corrêa, uma equipe que chega com uma responsabilidade muito grande para a Série D deste ano, né? E não só a gente tem que destacar o fato que ocorreu uma grande reação do Altos nessa partida, né? Mas também, pelo outro lado, o Sampaio Corrêa desperdiça mais uma chance de vitória em casa. É o segundo jogo seguido jogando em seus domínios que a equipe consegue sair na frente do placar, mas não consegue matar o resultado. E 2 rodadas atrás foi assim contra o Maranhão. Saiu na frente, acabou sofrendo empate e desperdiçou a chance de conquistar os 3 pontos jogando em seus domínios. E nessa partida, mais uma vez, e até de uma forma até mais grave, né, porque você abre um 2-0 diante do Altos, um adversário perigosíssimo, né, é um resultado que poderia levar a moral do Sampaio Corrêa, que está precisando mesmo de uma sequência para poder se firmar nessa briga por classificação. Acabou que o Altos ainda no primeiro tempo ensaiou a reação, conseguiu descontar, né, com um gol de Albert, e no segundo tempo o Esquerdinha acabou empatando a partida e levando um ótimo resultado para o Piauí, né? O Altos acho que vai precisar ser um pouco mais cirúrgico nesse segundo turno, né? Porque a diferença para o 5º colocado, mesmo sendo o líder da chave, é de apenas 5 pontos. Então 2 jogos já tudo pode mudar, né? E o Sampaio Corrêa nem se fala, né? É uma equipe que ainda não engatou uma sequência, continua em 4º lugar, ainda tem outros 4 times ali na cola, né, da chave, que é o Parnaíba com 8, o Maranhão e Tocantinópolis com 7, e o Maracanã ainda mesmo em baixa com 6, também pode encostar muito rapidamente no Sampaio Corrêa, né? Pois é, né? Eu até ia comentar isso também, né? É um grupo que atualmente não tem nenhum time com 2 vitórias seguidas, mas também nem com 2 derrotas seguidas também. Então são realmente muitos empates nessa chave, né? Tanto que o Parnaíba, né, venceu o Tocantinópolis por 1-0, era o lanterna, agora já é o 5º colocado. Então é um grupo que deve ter muita alternância de posição por essa pouca diferença de pontuação entre as equipes. O Iguatu também venceu, né, 1-0, como você citou, o Maranhão numa fase muito ruim, né, venceu o Maranhense, mas se perdeu na Série D nesse momento. E tem um Altos que caminha bem na competição, mas ainda a gente fica, como o Marcos citou, né, a gente fica na dúvida se é o grupo ou se é o Altos realmente
tem mais força de fato, apesar que vem de 2 empates, né, mas não perdeu ainda, mas não vem de 2 jogos sem vitória, mas esse resultado, claro, com o Sampaio Corrêa foi enorme, né, pela desvantagem que tinha na partida, mas de fato é um grupo de muito perde-ganha que acaba tendo muitos empates, né, e acaba que uma vitória você muda de posição completamente, como foi o Parnaíba, até mesmo o Sampaio, que teve uma derrota, entre aspas, né, pela circunstância, acabou se beneficiando por essa alternância de vitórias e derrotas e continuou aí no G4. Então, vamos ver se o Altos realmente consegue se manter assim. E o Imperatriz também, né, que ficou no 0x0 com o Maracanã, que agora é o Lanterna. Então é um grupo que o vice-líder empata com o atual Lanterna agora. Então é um grupo com muito equilíbrio, que a gente ainda vai ver se realmente o grupo ele é nivelado por baixo ou por cima ainda. Exatamente. Tem um grupo que está muito nivelado por cima, mas só um time que está nivelando esse grupo por cima, o resto está nivelado do meio para baixo, que é o grupo A3, que teve na sua abertura no sábado a vitória do Central por 3-0 sobre o 13 em pleno Amigão, que fez com que o presidente Arthur Bolinha e toda a direção do Galo da Borborema renunciassem aos seus cargos, mas parece que não vai ser bem assim. Depois, o Horizonte venceu o Santa Cruz de Natal por 4-2 e deixou a lanterna com o Souza, que perdeu por 2-0 do América de Natal na Arena das Dunas. E o Santa Cruz, que vai voando, né? Vai disparado aí na liderança, fez 3-1 no Ferroviário, no Estádio Arruda, mas em um jogo que contou, infelizmente, com ataques da torcida do Santa Cruz ao ônibus da delegação do Ferroviário. É impressionante o quanto Pernambuco é envolvido com casos de violência de torcedores, e isso é muito, muito triste. Não é exclusivo da torcida do Santa Cruz, a gente vê com a torcida do Sport também acontecendo com certa frequência. É uma pena que isso acabe estragando a festa de uma torcida que vai jogando junto realmente com o Santa Cruz dentro da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tabela de classificação, o Santa Cruz tem 19 pontos e ainda está invicto, né? 6 vitórias e 1 empate na competição, está na liderança disparada da chave. Depois vem o América com 13 pontos, mesma pontuação do Central, e aí o Ferroviário fecha o G4 com 9 pontos, mesma pontuação do 13. O Horizonte tem 7 pontos, assim como o Santa Cruz de Natal. Talvez a grande decepção dessa Série D nesse momento seja o Souza, né? Que chegou à sua 5ª derrota, só fez gols em 2 jogos até o momento na competição e vai também, assim como o Maitá e outros clubes bem que se esperava muito menos, vai aí já contando as horas para encerrar a sua passagem na Série D dessa temporada, né? Então, é lamentável a situação do Dinossauro do Sertão. Mas antes, Felipe, a gente vai falar, antes de falar do Souza também, do 13, de outros jogos, a gente vai falar sobre essa mais uma vitória do Santa Cruz, né? Com o show do Thiaguinho, que fez 2 gols e que vai jogando muito nessa Série D. Só antes de falar, você falou do futebol pernambucano, né? Antes disso, né, ir lá para a Série A e mandar um abraço para a Federação Pernambucana, né? Já que o Mirassol venceu o Sport, o Mirassol que não mereceria estar na Série A, conseguiu a vitória contra o Sport. Sobre o jogo, né, o Santa Cruz amassou o Ferroviário, né? Foi um jogo ali, uma vitória inapelável, muito justa. O Thiaguinho jogou muito bem, participou de várias jogadas e o Giovani acabou fazendo o 3º gol. E o Santa Cruz conseguiu aí essa vitória, né? Junto com o Marcelo Dias, tem a maior sequência atual da Série D com 4 vitórias. Já assim tem a questão, né, do critério de desempate para o Asa, mas em vantagem para o 5º colocado é o time que tem maior vantagem, são 10 pontos, faltam 21 para serem disputados, então a classificação está muito bem encaminhada. O time consegue fazer valer a força do Arruda, né, e a gente tinha essa dúvida lá na primeira rodada ainda, né, quando enfrentou o Horizonte fora, ou Santa Cruz, não me lembro. 13, foi o 13. Isso, venceu o 13, a gente tinha essa dúvida de como ia se portar em casa e vem se portando muito bem, né? Vem fazendo bons jogos e o desempenho chama a atenção, é isso que é mais importante agora também. Santa Cruz vem jogando bem e vem tendo resultados, né? Então é a junção perfeita e é aquele time que vai precisar agora manter essa regularidade para chegar bem no mata-mata, né? Já que é o que a gente sempre fala, né? Terminar bem a primeira fase é melhor do que começar bem. É claro que é importante na pontuação, mas pensando em acesso, pensando em regularidade, terminar bem a primeira fase vai ser o grande desafio do Santa Cruz aí. E assim, se pensar em desempenho, de fato, o time tem tudo para manter essa pegada.
conseguir fazer mais jogos bons, principalmente em casa, né? Enquanto o Ferroviário contou aí com os resultados do grupo para se manter ali no G4. O time consegue ali fazer, ainda não engrenou, né? Nem de longe aparenta aquele mesmo time de 2023, né? Que deitou na Série D. Dessa vez vem tendo dificuldade, como era esperado, como é a lógica da Série D para um time que cai da Série C. Então é um fato aí que preocupa, mas para o Santa Cruz realmente o desempenho e resultado vem tudo dando certo para a equipe de maneira muito justa. É o líder com 10 pontos de diferença para o quinto colocado e 6 pontos de diferença para o segundo, né? Também uma vantagem muito grande para um primeiro turno, tendo em vista comparando os outros grupos também. Então, é uma vantagem muito grande e muito justa que a equipe conseguiu fazer nesse primeiro turno. E antes do Marcos falar sobre esse surpreendente central, né, que vai brigando ali na parte de cima da tabela, tem 13 pontos, tá aí 4 pontos acima já do quinto colocado também, que é sempre a distância que se deve medir, né, a distância que você está dentro da zona de classificação para o primeiro fora. Então, tem 4 pontos de diferença aí para o 13, que foi justamente o time que o Central venceu e que vai enfrentar mais uma vez nesses jogos decisivos aí de 7ª e 8ª rodada. E essa derrota do 13 por 3-0 do Amigão acabou fazendo com que na segunda de manhã o presidente Arthur Bolinha dissesse que iria deixar o 13, só que a gente está gravando na terça-noite e até agora ele não apresentou quarta renúncia e muito pelo contrário. Amanhã pela manhã, na quarta-feira, amanhã à tarde, na verdade, na quarta-feira à tarde, o Arthur Bolinha vai conceder uma entrevista coletiva e não se sabe se é para desistir da renúncia ou se para confirmar a renúncia, para entregar finalmente essa carta renúncia. A entrevista foi convocada, inclusive, pela própria assessoria do 13. Então, existe esse imbróglio aí para o Galo resolver no ano de seu centenário, com diversas decepções acumuladas, eliminação na pré-Copa do Nordeste, na semifinal do Paraibano, sem calendário garantido para 2026, e no meio da Série D o presidente renuncia e pode desistir de renunciar, o que é algo bem complicado para um time desse tamanho passar por uma situação dessa, justamente no ano em que completa 100 anos. Só uma coisa antes, é um clássico junino também, né? Tem esse ponto aí de interesse das duas equipes. A rivalidade da disputa do maior São João, que obviamente é o de Campina Grande. Vamos lá. Bom, falando sobre o cenário aí do 13, né? Que situação que o presidente acaba deixando, né? Acaba atraindo demais os holofotes para si no momento que eu não sei se isso é a decisão mais prudente, né? Deixa um cenário ainda mais caótico internamente, né? Fico pensando como é que deve estar a cabeça dos atletas nesse momento, num cenário de total incerteza daqui para frente, né? De como que vai ser o presidente renunciar, como que vai ser os investimentos a partir de agora até o final, pelo menos da primeira fase. É um clima muito complicado, né? E agora falando dentro de campo, não é à toa, né, que o grupo A13 para mim é o grupo mais traiçoeiro da Série D, né? Porque não dá para dormir no ponto em nenhum momento. A gente tá falando do 13, que é uma equipe que há pouco tempo vinha de 3 vitórias seguidas na competição, vinha com uma boa sequência, vinha se recuperando. E de repente 2 derrotas já recolocaram o clube na crise, né? E dessa vez uma derrota acachapante, né? Pro Central, que surpreendentemente vem muito bem na competição. É uma equipe que vem de um rebaixamento no Campeonato Pernambucano, era incerteza para essa competição. Inclusive, a gente chegou a colocar como uma equipe que não deveria nem estar disputando, né? Lá na nossa tier list. E até agora vem fazendo uma campanha surpreendente demais. E nesse jogo, né, para mim chamou a atenção a inteligência do Jô Santos no primeiro gol, se desvencilhando bem da marcação após o cruzamento na área, para abrir o placar para a equipe do Central. Depois, cobrou o pênalti com categoria para ampliar o placar ainda na primeira etapa, o que deixou um cenário já caótico para o 13, né, que se tornou ainda mais caótico com a expulsão de Wellington César na segunda etapa. Né. E aí restou o Jefinho fazer a jogada do terceiro gol, né? Belíssimo lance dentro da área, limpou o goleiro, tocou para o meio da área e Zé Arthur fechou o placar para o Central. Uma vitória justíssima da equipe pernambucana. Inclusive o futebol pernambucano surpreendendo, né, nessa Série D pela
força que vem apresentando não só pelo Santa Cruz, que a gente já esperava um pouco mais pelo investimento, né? Mas também de ter 2 representantes ali muito fortes na mesma chave, né? E vai colocando o futebol pernambucano no futebol no momento de destaque, que em outras edições de Série D a gente não vinha tendo, né? Acho que depois do acesso do Retrô no ano passado, talvez esse era o gás que precisava o futebol pernambucano voltar a brilhar. Ainda sobre essa vitória do Central, né? Os seus 2 primeiros gols marcados pelo Jô Santos. O Jô Santos está emprestado pelo Campinense, grande rival do 13, ao Central, e acabou fazendo isso com o rival, né? E o Jô Santos, ele tem 33 para 34 anos. Ele participou da campanha do acesso do Campinense para a Série B de 2008, na Série C de 2008. Voltou essa temporada, renovou para o ano que vem, está emprestado ao Central e fez essa bagunça no rival que causou, inclusive, a renúncia do presidente, que pode desistir de ser presidente. Essa é a situação do Galo da Borborema. No grupo A4, o Lagarto fez 3-1 no Juazeirense, o União do Tocantins foi goleado por 4-0 em casa pelo Asa de Arapiraca, que goleia todo mundo em casa ou fora. Penedense perdeu mais uma, 4-2 para o Jequié, e o Barcelona de Ilhéus também segue sem vencer, perdeu em casa por 1-0 para a equipe do Sergipe. Na classificação, o Asa tem 19 pontos e a melhor campanha geral, com 15 gols de saldo, 6 vitórias e um empate, 19 pontos. Depois vem o Jequié com 13 pontos, Sergipe, Lagarto e Juazeirense com 11 pontos, brigando aí também por essas vagas. Lá embaixo vem o União, Barcelona de Ilhéus e o Penedense, os 2 últimos ainda sequer venceram na competição. E aí, Marcos, não tem como a gente falar de outro jogo, porque o Asa está voando. Está voando baixo na competição, né? E a gente estava fazendo aquela comparação com altos no grupo A2, né? Se a questão era o nível do grupo e tudo mais, né? E a diferença é que o Asa, quer dizer, no grupo A2 o Altos parece ainda estar no nível da chave, né? E se sobressai talvez para essa força de vontade de conseguir resultados improváveis ali quando está perdendo de 2-0, buscar um empate. Já no grupo A4 não, o Asa está muito à frente das outras equipes, muito à frente. E esse resultado fica ainda mais claro, né, do tamanho da distância do Asa para as outras equipes, né? Porque você pega a campanha do União, é uma equipe que, embora a gente tenha noção que seja frágil para uma briga, né, mais consistente, né, para uma vaga no grupo A4, mas é uma equipe que até então só tinha sofrido no máximo 2 gols num jogo. Contra o Lagarto, logo na primeira rodada, quando perdeu por 2-1. Né? Nas outras partidas sofreu no máximo 1 gol. Só que até então não tinha pego um ataque tão forte quanto o do Asa. E o Asa foi lá e já fez 4 num jogo só. A campanha do União até então só tinha sofrido 5 gols em 6 jogos, de repente em um jogo sofreu 4. Né? E uma grande partida do Thiago Alagoano, que marcou 2 vezes. Né? O Marcelo Toscano e o Yarley completaram a goleada. Né? E o lado ruim para o Asa, né, pensando a longo prazo, é que esse grupo não tem oferecido competitividade nenhuma. Né? O lado positivo é que logo não vai demorar muito para conseguir essa classificação, e aí fica talvez a dica aí para o Asa, para aproveitar essa chave e rodar o elenco. Acho que agora é a hora de testar outros atletas, quer dizer, assim que conseguir a classificação, e não deve demorar muito isso, né, testar o elenco, né, buscar outras opções, formas de jogar, né, que acho que esse grupo vai, se tem alguma serventia nesse momento, fazer um laboratório para a próxima fase, né, e tentar encerrar de uma forma positiva, como o Felipe falou, né, mais importante você terminar bem a primeira fase do que começar bem. O time já começou muito bem, provavelmente vai terminar bem, acho que agora é testar outras opções no elenco. O Raniel Ribeiro decidir qual é o momento daquela derrota na hora certa, né? Para saber quando é que vai perder ali para dar uma sacudida no elenco. Talvez o ideal até fosse talvez poupar agora para no final já ter o time titular novamente para manter o ritmo, né? Porque de fato, né, a diferença técnica é muito grande e me parece que o Asa não é assim, acho que não é questão
que o grupo seja fraco. Realmente parece que o Asa é um time muito forte, e aquela sensação que a gente tinha, pelo menos eu tinha, de que o grupo A3 poderia passar os 4 em relação ao grupo A4, já não tem mais essa certeza, porque o Asa realmente parece um time muito competitivo, pensando até no grupo A3, digamos, né? Ser um time que faria companhia para o Santa Cruz, para o América, nesse grupo A3. Na 2 rodadas eu falei, né, sobre o Lagarto, que poderia ser essa equipe que corresse atrás do Asa ainda, né, mas acabou que teve um Jequié no meio do caminho, né? Um Jequié que parecia era um coadjuvante, acabou que virou protagonista nas últimas rodadas, venceu o Lagarto, né, e agora venceu o Penedense por 4-2, né, conseguiu fazer 2-0 com, esqueci agora os nomes, mas cedeu um empate para o Penedense, mas Nael fez os 2 gols da vitória por 4-2. Nael já tinha feito 2 gols também contra o Lagarto, então vem sendo essa chave, aí são 5 gols na competição, 4 só nas 2 últimas rodadas. E o Jequié agora aparece como vice-líder, né? Ainda com uma distância muito grande para o Asa, mas o Lagarto, que parecia ser esse time, acabou que teve essa surpresa aí, né? O Jequié conseguiu aí se colocar bem nessa disputa, se distanciou, não só o Jequié, né? Mas o Sergipe, o Lagarto e o Juazeirense se distanciaram aí do União, Penedense e Barcelona. E de fato vai ser uma briga muito mais agora para saber quem vai ficar fora desse G4, já que o Asa está garantido. São 4 equipes lutando por 3 vagas, né? Então é algo que agora essa vai ser a briga. Um time vai sobrar nessa briga, porque tem 3 ali que para mim já estão fora de cogitação, que passem de fase. E vamos ver quem vai ter essa força para manter, né? Tentar manter algum incômodo pro Asa, já que o Lagarto, que era a minha aposta, não conseguiu nesse momento. Então, vamos ver se o Jequié consegue manter aí, se o Sergipe, né, realmente mantém essa boa fase, essa boa fase não, né, essa boa Série D, né, já que é um time que, historicamente, pelo menos recentemente, não vem fazendo boas campanhas, vem decepcionando muito, dessa vez vem surpreendendo positivamente. Pois é, passamos agora pelos grupos A1, A2, A3 e A4, e daqui a pouquinho a gente fala sobre os 4 grupos restantes, depois da nossa pausa bem rapidinho. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Estamos de volta com a edição 152 do Quarta Categoria, para quem acompanha o podcast desde 2020, e mais uma edição semanal que vai ao ar no canal Nosso Futebol, onde estamos também com exibição desde 2024, tanto na Sky quanto na Claro TV. E aí, mais uma vez, eu peço para que vocês sigam a gente no @pcategoria, tanto no X quanto no Instagram. Estamos sempre postando conteúdo relevante, conteúdo interessante por lá. E também que compartilhe nossos episódios que estão nos tocadores de podcast, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe o like no nosso episódio. E é isso, avisa todo mundo que o Quarta Categoria está levando para cada vez mais longe a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro. Seguindo nosso giro pelos grupos, agora é hora do grupo A5, que teve a vitória da Aparecidense por 4-1 sobre o Luverdense, grande fase da Aparecidense, vencendo um rival direto, inclusive pela liderança da chave. O Ceilândia venceu o Porto Velho fora de casa por 2-0. O Porto Velho também é uma das grandes decepções, pelo menos nesse momento, da Série D. O Misto fez 3-2 no Goianésia e o Capital deu um break aí naquela arrancada e ficou no 0-0 contra o Goiânia. E aí na classificação do grupo A5 temos a Aparecidense com 16 pontos, Ceilândia com 14, Luverdense com 13 e Misto com 12. Os times pontuando bastante aí na parte de cima da tabela do grupo A3. O Capital tem 11 pontos, mas essa pontuação alta dos times de cima se explica também pela pontuação muito baixa dos times de baixo, né?
Porto Velho, Goiânia e Goianésia, as três somam apenas 4 pontos até esse momento. E, Felipe, a gente vai acompanhar agora a vitória do Misto por 3-2 sobre o Goianésia, mas não foi nada de fácil, não. Nada fácil, né? O Goianésia saiu vencendo aí por 2-0, né? Conseguiu fazer 2 gols com 15 minutos de partida, né? O Goianésia que está lá embaixo, é o lanterna da competição. Mas o Misto com o Gabriel Justino conseguiu empatar logo ainda no primeiro tempo, fez 2-2. E o Misto não teve muita dificuldade, né, para chegar ao gol de empate e depois ao gol da vitória no segundo tempo, né, com o Emerson Machado, apesar que saiu apenas aos 25 do segundo tempo. Então foi ali, teve uma batalha para virar, mas para empatar teve mais tranquilidade, digamos, para fazer 2-2. O Misto, né, tem esse incômodo grande, né, para o Capital, né, que o Capital não consegue se sustentar no G4 e acaba que dessa vez o Misto teve novamente teve esse protagonismo, conseguiu essa virada incrível, né, para cima do Goianésia. O Goianésia começou bem, nem parecia o time que é o Lanterna, mas rapidamente voltou ao status que se encontra e cedeu o empate, depois a virada, né? O Misto abrir esse grupo, né, realmente está parecendo assim, apesar da Aparecidense ter uma vantagem muito boa, né, para o quinto colocado, que é o Capital, mas ainda a gente vê que o Capital tem potencial, mas o potencial precisa chegar logo, já que o primeiro turno já passou. Enquanto isso, o Misto ocupa essa posição aí, um time que não era tão cotado assim como o Luverdense, e acaba que os dois estão bem, né? E é um grupo aí que também, acho que foi 22 a 23, que o grupo teve uma distância muito grande pro restante, né, para os times lá de baixo. Dessa vez novamente acontece, né? Quem perder pontos para Porto Velho, Goianésia e Goiânia é quem deve ser bem prejudicado nessa busca pela vaga. O Misto conseguiu se safar dessa, vencendo o Goianésia de virada. E por falar em tropeçar para Goiânia, pro Goiânia, o Capital conseguiu esse feito, né? Um tropeço gigantesco jogando em casa, uma partida fraca do Capital, que só começou a criar boas chances mesmo a partir da metade do segundo tempo, que aí o Goiânia se retraiu um pouco mais no jogo, buscou segurar o empate, acabou chamando demais o Capital para o seu campo de defesa, e aí o Capital conseguiu criar as chances mais claras do jogo a partir desse momento. A defesa do Goiânia, por exemplo, tirou um gol do Radílio na pequena área, já sem goleiro, né, um pé do zagueiro impediu o gol da vitória da equipe do Distrito Federal, depois de uma bela jogada do Wallace Pernambucano com o Quarco, né, e teve um gol anulado do Capital logo aos 50 minutos, com o Éder, que cabeceou na pequena área, mas parecia impedido já no lance. O próprio Quarco apareceu finalizando uma bola no travessão já na reta final do jogo. E o que me chamou a atenção foi o Wallace Pernambucano, que era um jogador que era para receber essas bolas na área. Ele acabou saindo demais para buscar o jogo, né? E até se destacou na partida, né? Fez um bom jogo, se movimentou bastante, mas o lugar dele é dentro da área, né? E o poderio ofensivo do Capital, a gente vê que está, de certa forma, prejudicado nessa competição, né? É uma equipe que tem uma defesa muito boa, sofreu apenas 3 gols, tem uma das melhores defesas do campeonato ao lado de outras equipes aí, como o Manauara, o Santa Cruz, o Asa, né? O Joinville, que sofreram apenas 3 gols na competição, mas o ataque é muito pouco produtivo, é apenas 5 gols, e para uma equipe que está brigando por classificação ainda é muito pouco, tem menos gols que partidas nessa Série D. Ainda mais pelo investimento que o Capital fez. E ainda correu o risco ainda do Capital sair com um resultado muito pior, porque embora o Goiânia tenha jogado de forma bem retraída, ainda é uma equipe frágil, né? Pela própria pontuação e posição nessa chave, né? Dá para perceber isso, mas o Goiânia em 2 ataques, um no primeiro tempo e um no segundo tempo, acertou 2 bolas na trave. Então poderia ter tido um destino ainda pior para o Capital nessa partida, né?
E a equipe do Distrito Federal termina essa rodada, né? Quer dizer, começou a rodada podendo ter terminado em terceiro, tendo em vista que o Luverdense foi goleado, né? E poderia perder a posição no G4, acabou que o Capital terminou a rodada em quinto, né? Então, assim, já inicia o retorno do mesmo jeito que termina esse primeiro turno, pressionado. Exatamente, o Capital que não consegue aí se firmar na zona de classificação, também por conta dessa distribuição de pontos à vontade dos 4 últimos colocados da tabela desse grupo A5. No grupo A6, o Nova Iguaçu ficou no empate por 1-1 com a Portuguesa. O Porto Vitória venceu o Boa Vista por 2-0, jogando no Espírito Santo. O outro capixaba, o Rio Branco, perdeu por 1-0 para o Pouso Alegre, em Minas Gerais. E Água Santa e Maricá, grande campanha do Maricá. Água Santa e Maricá empataram por 1-1. E aí na classificação do grupo A6 temos a Portuguesa com 14 pontos na liderança. O Maricá é o vice-líder com 11, depois vem o Pouso Alegre com 10 e o Rio Branco, que oscila bastante, é o quarto colocado com 9 pontos, mesma pontuação do Nova Iguaçu. O Porto Vitória está em sexto com 8 pontos, mesma pontuação do Água Santa e também do Boa Vista. Eu acho que esse é o grupo mais equilibrado, 6 pontos de diferença do líder para o Lanterna. E aí, Marcos, a gente vai começar com os gols do Porto Vitória e você fique à vontade para falar sobre os dois times capixabas. Beleza. Começando então pela vitória do Porto, né? Inclusive 2 golaços aí do Eric Salles, né, abrindo o placar, se livrou da marcação do zagueiro e entrou sozinho na área para tocar na saída do goleiro do Boa Vista, né? Belo lance para abrir o placar logo no início do primeiro tempo, né? E o segundo gol marcado por João Paulo, que teve passagem pelo Bahia, pelo futebol alagoano, né? Já passou pelo Rio Branco, foi campeão capixaba aqui pelo Rio Branco, passagem pelo Internacional de Porto Alegre, acabou fazendo um belo gol de fora da área, um chute aí, você vai ver aí no lance, que ele recebe a bola em frente à meia-lua, já não pensa muito e acerta o ângulo do goleiro do Boa Vista, garantindo a vitória. E essa foi uma partida que, embora o Porto tenha conseguido fazer um resultado bom, né, até pelo saldo, né, 2-0 ali, aparentemente seguro, quem foi destaque nessa partida foi o goleiro Aidan, que depois do segundo gol do Porto Vitória, recebeu uma enxurrada de finalizações do Boa Vista e pelo menos 3 vezes ele salvou a equipe do Porto Vitória de sofrer um empate que nesse momento, até pela classificação do Porto Vitória, ainda está fora do G4, seria um resultado desastroso, né? Tendo em vista ainda que estava jogando o Kleber Andrade. É um time que está retomando a confiança perdida aí nas últimas 2 rodadas com esse resultado. Inclusive a primeira vitória sob o comando do João Bursi nessa Série D. Ele que teve a passagem pelo Botafogo da Paraíba neste ano, né? E vem aí para tentar recuperar o Porto Vitória na competição. Então, resultado importantíssimo contra o Boa Vista, que também é um confronto direto, né? Aliás, nesse grupo o que não falta é confronto direto, né? E outro duelo que também foi um confronto direto foi entre Pouso Alegre e Rio Branco, com a vitória da equipe mineira por 1-0 com gol de Thiago Rubim. E foi um jogo assim que o Rio Branco teve uma atuação no primeiro tempo muito ruim. Segundo tempo, ofensivamente melhorou bastante. Teve um gol anulado pela arbitragem num lance muito difícil, né, com o gol do Vitor Leque após a falha do zagueiro. Né, acho que um lance naquela linha bem ajustada para ver se realmente foi impedimento ou não. Você vê e revê e ainda fica na dúvida. E Diego Fernandes acabou fazendo o gol de empate que todo mundo viu, menos a arbitragem, né, porque ele recebeu um cruzamento, ele cabeceou para o gol, a bola claramente entrou, só que o goleiro espalmou para fora e o lance seguiu, né? E o Branco está na bronca, todo mundo aqui no estado está na bronca. Eu, como capixaba, é um lance que chateia de ver, né? Ainda mais num confronto fora de casa, a gente fica na bronca com a arbitragem. Só que eu acho que a questão para esse jogo do Rio Branco, e que é pouco discutido, é o futebol apresentado pelo Rio Branco nesse confronto foi muito fraco. Inclusive, pouco se discute o tanto de contra-ataque que o Rio Branco sofreu nessa partida, né?
O Pouso Alegre teve várias chances aí, a gente pode contar com o Riquelme, Léo Muchacho 2 vezes apareceu com chances para matar o jogo, Ravanelli também no mínimo 2 vezes apareceu na área e desperdiçou boas chances. O próprio Thiago Rubin também poderia ter definido a partida na segunda etapa. Então, assim, pelo gol que o árbitro não viu, fica aquele gosto de injustiça, mas o futebol apresentado ainda é muito aquém para uma equipe que investiu tanto para essa temporada, né? Que já vem investindo desde a temporada passada, com a chegada da SAF, e para esse ano se esperava mais por conta da Série D e ainda está devendo futebol. Vamos ver como é que vai ser essa virada de turno do Rio Branco. Vamos ver se consegue encontrar o futebol que ainda está oscilando bastante nessa competição. Claro que a situação é diferente, né? Mas esse último trecho que o Marcos falou, né, serviria muito a Portuguesa, né? Mas a diferença é que são 5 pontos de diferença para o Rio Branco, né? Estão conseguindo aí, pelo menos, em resultados, ir bem, né? Mas a gente parece repetitivo a nossa parte, mas de fato, né? A Portuguesa não empolga, né? Mesmo quando vence, não empolga, assim, e depende muito do Cristiano e do Kawhi. Claro que é bom ter 2 jogadores decisivos. O Cristiano fez o gol, inclusive, da partida contra o Nova Iguaçu, acabou sendo um empate no segundo tempo, mas é um time que realmente não empolga ainda, e a classificação, eu acho que maquia bastante esse desempenho, né? Já que são 5 pontos de diferença para o 5º colocado, é o único time que não sai do G4 na próxima rodada, então esse é um fator, mas de fato o desempenho, né, acaba não chamando atenção. E esse grupo é muito parecido com o grupo A2, né? Também não tem nenhum time com 2 vitórias seguidas, mas esse tem 2 derrotas seguidas, no caso do Rio Branco, né, que tem esse número atualmente. Mas tem um líder que ainda a gente não consegue ver empolgando, e parece que o grupo também não tem aquela qualidade tão grande, assim como o A2, pelo que parece, né? Mas de fato a Portuguesa fez um elenco que não nos empolgou, e o desempenho também não vai empolgando, apesar do mais importante, digamos, que são os pontos serem conquistados, mas no mata-mata isso pode fazer a diferença. Passando agora para o grupo A7, que teve a primeira vitória do Monte Azul, que fez 2-1 no Uberlândia. Itabirito e Cascavel ficaram no empate por 1-1. A Inter de Limeira, fora de casa, venceu o Operário do Mato Grosso do Sul, e o Cianorte perdeu em casa para o Goiatuba por 3-2. E aí na tabela de classificação, a Inter de Limeira tem 14 pontos, Goiatuba com 11 e Cascavel com 11 também vem logo atrás, e o Cianorte fecha o G4 com 10 pontos. Depois vem Uberlândia com 8, Monte Azul e Itabirito com 7. Na lanterna está o Operário com apenas 5 pontos. Felipe, a gente vai falar sobre essa derrota do Cianorte, mas ela começa com o nosso momento aquele da semana. Tive até que diminuir a fonte aí para caber uma parte mínima dos clubes pelo qual passou o Alex Henrique, né? 40 anos, ex-CSA, América de Natal, Confiança, Aparecidense, futebol japonês, e ele fez 2 gols nessa partida, aquele de cavadinha, esse aí abrindo o placar, depois veio a cavadinha no pênalti que abriu 2-0 para o Goiatuba, e o Cianorte perde essa em casa, Felipe. O Alex Henrique e o Goiatuba deve ter alguma coisa contra o futebol paranaense, né? Porque é impressionante que eles vieram ao estado vencer por 4-1 no Cascavel, com gols do Alex Henrique, com gol do Alex Henrique, e agora 3-2 para cima do Cianorte, né? Um 7-3 no agregado aí para a equipe goiana, que novamente jogou bem, né, fora de casa. Isso é um ponto interessante da equipe, né? A força que vem demonstrando, principalmente nos jogos no Paraná. O Goiatuba, assim, mereceu de fato a vitória. O Cianorte está 4 jogos sem vencer agora, o time caiu muito de produção, já não vinha assim naquela produção tão forte assim, né? Mas vinha com resultados pelo menos conquistando, né, e pontuando. Dessa vez a equipe parou um pouco, né? Tanto que demitiu o Renato Peixe, treinador, e contratou o auxiliar técnico do Água Santa, né? Que é o penúltimo colocado do grupo A6. Né, que é o Rafael Ferro. Então é a nova aposta da equipe,
agora para tentar se recuperar nessa competição, já que agora já é o quarto colocado, né? Já viu ali o Cascavel passar, né? O Goiatuba passar, duas equipes que teoricamente seriam inferiores, pelo menos na prévia a gente colocava assim, agora as equipes passaram apenas um ponto de diferença, mas o Cianorte está num momento muito ruim, né? Então é um fator que preocupa, né? Um time que tem um investimento muito forte, padrão da Série D, não se compara a Português Santa Cruz, mas tem um investimento muito forte, né, vindo da Coreia do Sul, mas que em campo, nesse momento, não consegue refletir isso, né? Não consegue colocar em bons resultados e também em bom desempenho, então preocupa bastante. Agora o time vai ter que vencer o Goiatuba fora de casa, né, para tentar se recuperar na tabela, já que essa é a vantagem de dar uma espelhada, né? Caso você perca, se você vence, também a vantagem melhora, porque você pode fazer 6 pontos no rival direto. Mas se você perde, né, você tem a oportunidade de já se vingar, digamos, já ter a revanche no próximo encontro. E o Cianorte agora resta isso para tentar amenizar a situação ruim da equipe que tem 4 jogos sem vencer no momento. O Alex Henrique, assim, tem no Cianorte boas lembranças, né? Porque ele vestiu a camisa da Aparecidense em 2021 e teve aquele confronto logo no mata-mata, ali nas oitavas de final entre Aparecidense e Cianorte. Embora ele não tenha marcado em nenhum dos dois jogos, mas a Aparecidense levou a melhor para o Cianorte e dali partiu rumo ao acesso e rumo ao título da Série D daquele ano. E eu queria destacar justamente essa vitória aí do Monte Azul, a primeira do Monte Azul em competições nacionais e campeonatos brasileiros. Vitória por 2-1 para cima do Uberlândia de virada, com gols de Lucas Cesani e Pedoca para a equipe do Monte Azul e Feitosa abrindo o placar para o Uberlândia. É uma vitória, como eu falei, histórica, né? Inclusive o gol do Pedoca, um belíssimo gol também, poderia brigar por esse título de golaço da rodada, né? Acabou passando por 2 marcadores e batendo colocado para virar a partida, né? E é um clube, o Monte Azul é um clube que chegou aí na competição com uma expectativa de brigar por vaga, até por conta do investimento da SAF aí do Neymar pai, junto com o Emerson Sheik, né? E até então a equipe estava devendo uma boa atuação, estava ocupando a lanterna da chave, e essa vitória consegue dar um fôlego novo para a equipe paulista, tirando eles da lanterna da chave e colocando ali na 6ª colocação, mas muito próximo ainda do G4, tendo em vista que o grupo ainda permanece equilibrado, né? Tirando ali a Inter de Limeira, que está um pouco à frente dos demais, o restante ainda está muito colado um com o outro, né? O próprio Uberlândia está nesse bolo, então o Monte Azul segue vivo, né? Precisa agora ter uma sequência melhor na competição para poder brigar, fazer valer esse investimento e também brigar pela vaga, que é o que se espera do Monte Azul. Apesar de ser uma equipe que está na Série A3 do Paulistão, se eu não me engano, né, ainda tem todo um percurso aí para se desenvolver melhor enquanto clube. Já o Uberlândia segue pisando em ovos nessa competição, também está no bolo das equipes que não conseguem desenvolver um bom futebol e conquistar uma sequência boa para brigar por classificação. Uma equipe que ainda está penando bastante nessa Série D. Pois bem, talvez o Monte Azul seja uma alternativa para o Neymar, caso ele não renove o contrato com o Santos, né? Nem vá jogar o Mundial de Clubes, vai jogar no time do pai, né? Está sempre muito protegido. Lá no Monte Azul seria certamente muito protegido pelo pai. Pelo grupo A8, São José 1-0 no Azures. O Azures que contratou o atual campeão da Série D, o Itamar Schulli. O time começou bem a Série D, mas vai muito mal, e aí trouxe o atual campeão para tentar dar uma reviravolta e engrenar na competição. Guarani de Bagé perdeu em casa por 2-0 para o Barra. O Joinville segue muito bem, fez 1-0 no Brasil de Pelotas. O Marcílio Dias venceu o São Luís de Juí por 3-0. E o mais interessante aí desse grupo é que nada mudou na tabela de classificação, né? Porque foram confrontos dos 4 primeiros colocados contra os 4 últimos, e os 4 primeiros venceram. Os 4 últimos sequer pontuaram, e a gente tem o Joinville com 16 pontos, Marcílio Dias com 14, Barra com 13, São José com 12. O Joinville é outro clube que está em outro patamar, junto com aqueles que eu falei na abertura do programa. Azures com 7, já 5 pontos atrás da zona de classificação. O São Luís de Juí com 6, assim como o Guarani de Bagé. E quem fecha a classificação do grupo A8
é o Brasil de Pelotas, e a gente vai ver, Felipe, essa vitória bem emblemática aí do Marcílio Dias por 3-0 sobre o São Luís, o marinheiro que engrenou depois da chegada do Vaguinho Dias. Tem coisa que não mudam, né? Vaguinho Dias realmente consegue fazer times da Série D engrenarem, né? Foi assim com o Bruce, foi assim com o 13 também, apesar de não ter conseguido o acesso, e agora com o Marcílio Dias, né? Eu até fui pesquisar, né? O Marcílio Dias tem 4 vitórias seguidas, né? Assim como o Santa Cruz tem a melhor sequência atual da competição. E desde 2019 que o time não tinha uma sequência de 4 vitórias, né? naquela altura. Teve 7 vitórias seguidas, uma pelo Campeonato Catarinense e 6 pela Copa Santa Catarina, né? Então, é realmente um feito raro, digamos, na história da equipe. E o Alex Gonçalves, o Levi e o Rafael Waller, né, que passou aqui pelo Operário, foi muito bem no Operário, fizeram os gols. Ercílio Luz lotado para receber a equipe, uma ótima fase, um time que vem surpreendendo. E como você citou, né, essa distância para o quinto colocado que os times do G4 vem colocando em desempenho e isso refletindo numericamente também é muito, muito grande, né? E o Marcílio conseguiu aí abrir 7 pontos, né, para o quinto colocado. Conseguiu aí 12 pontos nas últimas 4 rodadas, né? Não começou tão bem, teve 2 empates e uma derrota, e agora e teve um adendo também de reforço, né? Um reforço muito bom para uma Série D, que foi o Rodolfo Potiguar, que é ídolo do Brusque, que acabou saindo obrigado com a diretoria atual. Foi o Marcílio Dias, estreou na rodada passada, fez mais um jogo agora e deve dominar bem o meio campo, um reforço para a Série D ótimo, assim. Aqueles jogadores não são os famosos aqueles, mas poderiam estar muito bem numa Série C ainda, né, continuar na Série C ou na Série B, e o Marcílio conseguiu trazê-lo, né, levá-lo para lá para Itajaí, para fazer parte do elenco, e de fato deve fazer diferença, assim como esse ataque, né, assim como o Rafael Waller, que também teria espaço na Série C, Série B. Então o Marcílio se encontrou, o Vaguinho realmente consegue montar boas equipes de Série D, e isso vai se refletindo nessa campanha atual, com 4 vitórias seguidas. E eu queria destacar 2 jogos aí nesse grupo A8. Primeiramente, Joinville e Brasil de Pelotas, vitória do Joinville por 1-0 com o gol de Júlio César na segunda etapa. E o Joinville, você vê que é um time que tem uma certa dificuldade ofensiva, né? Talvez das equipes que lideram suas chaves, talvez seja o pior ataque de todos, com apenas 7 gols marcados, e todas as vitórias por um gol de diferença, mas é um time que, mesmo ganhando apenas por um gol de diferença, é um time que se impõe muito bem nos jogos e sofre pouquíssimo de defensivamente, né? Tá naquele bolo que eu citei anteriormente, né, de equipes que só sofreram 3 gols na competição, que é Manauara, Santa Cruz, Asa e Capital, né? E vai fazendo valer essa imposição dentro de campo, principalmente nos jogos em casa, e lidera com certa folga, né? E o outro jogo que eu gostaria de destacar é a vitória do São José por 1-0, né? Jogando em casa com gol de René, e é um resultado que bota uma pressão enorme no Azures, né? Que caso todos os resultados se repitam, né, os resultados dessa 7ª rodada se repitam na 8ª, a distância do 4º para o 5º colocado vai para 8 pontos. Né? A distância que pode definir praticamente a vida do grupo A8. Então o Azures tem uma missão dificílima jogando em casa, vai entrar muito pressionado, e é jogo arriscado, por conta de todo esse cenário envolvido, fica muito perigoso para a equipe paranaense. Pois bem, passamos pelos 8 grupos da Série D do Campeonato Brasileiro e chegou naquela hora. Está de volta a seleção da rodada, Felipe. Pois é, né? Tivemos mais uma rodada com muitos artilheiros com 2 gols, então tivemos que tirar alguns aí desse 11 titular, esse 11 escolhido, né? No gol, o Aidan Martins do Porto Vitória. A defesa tem o Ivan da Aparecidense, o Dedé do Manaus, Diego Mota do Parnaíba e o Luciano Taboca do Águia de Marabá. Meio campo tem o Marinho do Manauara, o Thiago Alagoano do Asa, Júnior Timbó do Ceilândia, Júnior Timbó que entrou no segundo tempo fez 2 gols na vitória do Ceilândia. E no ataque o Nael Jequié, destacado aí na foto, o Léo Ribeiro do Horizonte e o Thiaguinho Santa Cruz. E o treinador é o campeão da Série D 2022, com o América e o Leandro Senna.
Tá aí a seleção da 7ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, a última dessa desse turno, né? Agora vamos para o retorno que começa no próximo fim de semana, algumas partidas um pouco depois, né? Teremos rodada até a quarta-feira da outra semana, mas está aí a seleção dessa 7ª rodada. Então agora é a hora dos nossos agradecimentos, das nossas considerações finais. Felipe e Marcos podem ficar à vontade. Bom, agradecer pela mais um episódio, né? Por quem está acompanhando o nosso podcast, nosso projeto, né, desde 2020, e destacar, né, novamente essa questão da rodada espelhada, né? São dois jogos que é um mata-mata, digamos, dentro da primeira fase, que pode definir muita coisa, né? Como o Marcos citou lá no início, é um jogo de 6 pontos, mas pode ser de 12 pontos também, definir muita coisa já para a primeira fase, para a segunda fase, né? Então, é aquele momento também de reiterar, né, que, como eu citei, não citou no episódio, de que agora é o momento de continuar jogando bem ou de jogar bem para chegar bem na segunda fase e fazer um bom mata-mata. Primeiramente, agradecer por mais um episódio de quarta categoria, e nessas considerações finais eu não queria falar sobre futebol, né? Eu queria primeiramente agradecer pela vida, assim, no geral, né? Porque, porra, eu sou filho da minha mãe, né? Que é Lúcia, né? Passou por um momento dificílimo na última semana, que foi a cirurgia para retirada de um câncer no intestino. Ela foi muito forte né, de quarta-feira para cá, já recebeu alta, graças a Deus está conosco aqui, né? Mostrou força demais, queria ter 10% da força que ela tem, né? E aí eu queria agradecer muito as pessoas que deram apoio, seja com mensagens, orações, com doação de sangue que foi necessário para a gente ter um banco de sangue ali à disposição caso fosse necessário. E queria deixar um recado aqui que se não fosse o SUS, né, minha mãe não teria tido a atenção que ela teve no Hospital Santa Rita, aqui em Vitória, né, não deixaram faltar nada, o atendimento foi impecável, e é isso, viva o SUS nesse momento, né, graças a Deus deu tudo certo. Coisa boa, muito feliz de saber que sua mãe está bem, Marcos, e que ela melhore cada vez mais. É isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição 152 do quarta categoria. Na semana que vem a gente está de volta para falar sobre esses primeiros jogos do retorno da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A todo mundo que nos acompanhou, um abraço e até a próxima semana.